Se você tem uma companhia de construction ou de house cleaning nos Estados Unidos, esse vídeo é para você, especificamente para aqueles que querem crescer as suas companhias e escalarem ainda mais as suas operações. Eu, como especialista em marketing no mercado americano já há algum tempo, tenho percebido que muitas companhias elas possuem fases, né, de crescimento. A primeira fase é aquela fase onde você abriu sua companhia e geralmente nessa fase você vai crescer a partir de indicações, a partir de pessoas da sua rede de contatos, do famoso boca a boca. E eu sempre digo e vou sempre repetir, indicações é talvez um dos melhores canais de venda. Por quê? Porque a indicação, a pessoa que chega até a sua companhia, que entra em contato com você a partir de um elo, de uma ponte, seja um amigo ou um conhecido, essa pessoa ela já chega muito confiante no seu trabalho, porque simplesmente ela ouviu falar bem de você. Então isso é algo muito claro, os dados mostram que as taxas de conversões das pessoas que vêm por indicação são altíssimas, aqui na nossa assessoria também é. Só que é o problema? As indicações, ela tem um certo limite, porque nem toda companhia vai escalar o canal de vendas de indicações à sua máxima potência, né? Eu conheço algumas companhias que fizeram isso, que são baseadas nisso, por exemplo, a WhatsApp, do Flávio Augusto, todo mundo conhece, eles escalaram um negócio, um business maravilhoso, e as vendas deles são raiz mesmo por telefone e com base num sistema muito azeitado de indicações. Porém, eu entendo que isso não é para toda companhia, certo? Então, o ideal é a sua companhia vender por indicações e esse é a primeira etapa, é o primeiro degrau da sua companhia. Porém, o que eu tenho percebido aqui, conversando com clientes, com prospects da nossa assessoria, muitos deles estacionam nessa fase, que é a fase das indicações. E o que é o complicado disso? O complicado é que o seu crescimento da companhia, ele fica travado. Por quê? Na maior parte dessas pessoas, eu sei que elas pedem indicações, mas não há um sistema, porque isso é complexo de ser feito. Então a companhia fica travada. Tem uma semana que você pode receber 3, 4, 5 indicações, mas vai ter semanas que talvez não vão chegar nenhuma indicação. Vai ter dias que as indicações, as pessoas que chegarem, há um match perfeito entre o seu produto e o que elas precisam. Vai ter vezes que essa pessoa que chega, ela ouviu falar mal, assim, corrigindo, ela ouviu sobre o seu serviço, mas de uma forma errada. E na verdade você não oferece aquilo que ela está precisando. Então você deixar o crescimento da sua companhia terceirizado para as pessoas, para as indicações, é muito complicado. E é isso que trava o crescimento de muitas companhias que eu percebo aqui. Então, se você já está numa fase estável, já está numa fase que você cresceu bastante a partir de indicações, está na hora de você crescer para um próximo nível. Você precisa pensar em crescimento da sua companhia. Por quê? Eu vejo muito isso em empresários. O cara ralou lá no início da companhia, comeu o pão que o diabo amassou e ralava horas, 10, 12 horas de trabalho e enfim, conseguiu tirar a companhia do papel, do zero e colocar ela num patamar legal. Mas aí a grana começa a aparecer, a nossa tendência natural como empresário é a gente acomodar. E na verdade a gente começa a observar as coisas a partir talvez mais de uma contingência para aquilo que é bom não acabar do que para um crescimento. Mas deixa eu te falar algo, companhia que não tem visão de crescimento, ela está fadada a estar num lugar muito arriscado. Por quê? Vendas é o coração de toda empresa. Toda empresa possui um oxigênio que se chama vendas. Enquanto você está vendendo, você está caminhando, você está se movendo. O dia que você para de vender e começa a apenas trabalhar como empresário para manter
aquilo que você construiu, você corre um sério risco de ser deixado para trás. Então, voltando naquele aspecto, se a sua companhia depende apenas de indicações, eu sinto em te dizer que o seu crescimento é como se você jogasse numa loteria e esperasse a empresa crescer da noite por dia. Ah, Rafael, mas eu conheci o fulano, o ciclano, o beltrano, que cresceram companhias apenas com base em indicações. Isso acontece? Acontece. Mas há caminhos mais previsíveis do que esse. E eu sei que isso não é para todo mundo. Muita gente não tem essa grande habilidade de vendas, de networking, de relacionamento, principalmente se tratando de América. E você sendo brasileiro, você sabe o quanto é difícil construir uma rede de relações, confiar nas pessoas, esperar a boa vontade das pessoas. Então você precisa crescer a sua companhia. E como que eu cresço, Rafael? Pensando agora em novos canais de venda para a sua companhia. Então você já tem um canal, você já tem uma avenida, eu gosto de usar essa metáfora. O que é um canal de venda? É uma avenida por onde os clientes chegam até você. Então, se a sua companhia, os clientes chegam através de indicações, essa é uma avenida, é uma via única por onde as pessoas te conhecem. Só que para além disso, como que as pessoas vão ouvir dizer da sua companhia? Para além disso, como que as pessoas que querem, por exemplo, um serviço de kitchen remodeling, que querem um serviço de roofing, que querem um serviço de insulation, no caso de construction, ou no caso das house cleaning, que querem uma move-in cleaning, que querem uma post-construction cleaning, como que essas pessoas vão conhecer a sua companhia? Gente, a América é grande demais, tem dinheiro demais, tem cliente demais. Tem muita gente precisando do seu serviço. Então você precisa construir novos canais de venda para que aí sim a sua empresa com 3, 4 canais de vendas vai ter dias que tá chegando gente de um canal de vendas, mas tá chegando de outro e de outro. Então tem gente vindo de todas as direções até a sua empresa, até a sua companhia. Quais são esses próximos canais de venda? De repente é um Google Ads. De repente é um Google Local Services, que é um canal específico para alguns países. Por exemplo, não existe isso no Brasil, né? O Google Local Services tem nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, em alguns outros países. É uma excelente ferramenta de anúncios da Google, que chega leads qualificados. Você pode pedir reembolso para leads ruins. É um excelente canal de vendas. A sua ficha do Google é um canal de vendas. Meta Ads, fazer anúncios no Instagram, fazer anúncios no Facebook, como que funciona isso? Pensa a gente organizar anúncios para sua companhia, especificamente pegando aquele perfil de cliente que você sabe que compra de você. Por exemplo, se você for da área de construction, Rafael, eu quero atingir o americano homem que tem acima de 35 anos apenas do estado de Massachusetts. A gente faz um anúncio baseado nisso e baseado no seu serviço. Então é esse o poder de você agora não depender apenas de um canal de venda, mas ter vários canais de vendas. Você agora tem várias avenidas por onde as pessoas chegam até a sua companhia. E tem vários outros canais de vendas que você poderia adotar na sua companhia e talvez é isso que está travando o seu crescimento. Por quê? Porque a sua empresa não é vista. A sua empresa, ninguém está sabendo que ela existe. E você está dependendo da boa vontade de outra pessoa passar uma indicação. Então você precisa crescer de forma previsível, de forma escalável, onde você tem um controle da máquina. Porque olha o que acontece quando você investe em canais de venda que você não depende necessariamente de um terceiro. Você começa a ter previsibilidade. Agora que você faz um Google Local Service, por exemplo, você sabe que se você investir $500 por mês, você vai ter e atrair X leads interessados no seu serviço e desses X leads, Y vão fechar com você. Então agora você tem uma conta matemática na sua companhia, onde você injeta $500 e do outro lado vão sair Y clientes que contratam o seu serviço a um ticket médio de, sei lá, da área de construction, $10 mil, ou da área de cleaning, um serviço recorrente de $200, uma limpeza por semana, cada limpeza. Então você começa o quê? A ter controle.
Isso depende do seu investimento, do marketing que você faz e não mais das pessoas. Então pense nisso. Se você está travado no seu crescimento, se você está reclamando do seu nicho, se você está falando, nossa, eu acho que eu tenho que mudar de nicho. Eu estou mexendo com roofing, mas eu acho que o X da questão não é roofing. Eu tenho que mudar minha companhia para HVAC. Ou você está fazendo house cleaning, não, acho que eu tinha que ser esteticista. Não. Cara, tem muito dinheiro na sua indústria, no seu nicho. E talvez o problema não é trocar de nicho. Talvez o problema não é porque o ICE está correndo atrás dos imigrantes e aí está um caos por causa da inflação, recessão, porque os Estados Unidos está com a dívida grande por causa do Trump, da briga do Trump com Elon Musk, da guerra que está estourando. Não. Foca naquilo que você controla. E naquilo que você controla, talvez a sua companhia, já com anos de expertise, experiência no território americano, você tenha apenas um canal de vendas. E você depende das pessoas. Ah, e se eu colocar muita energia, Rafael, eu consigo vender mais com indicações? Consegue. Mas ainda não é tão poderoso, tão assertivo e tão forte como você investir em ferramentas e canais de venda online. Porque hoje está todo mundo aqui, gente. Está todo mundo aqui, nessa tela. O americano, o brasileiro, o indiano, o inglês, o francês, está todo mundo. Seja velho, seja novo, seja geração Z ou um baby boomer. Está todo mundo gastando horas e horas e horas aqui nesse lugar. No YouTube, no Google, no ChatGPT, gastando horas no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, e a sua companhia precisa aparecer para essas pessoas. E você precisa controlar esses números. Você precisa saber que, olha, essa semana que está começando agora, eu tenho certezas que vai chegar 10 leads para eu atender. E eu quero fazer o melhor atendimento que esses 10 leads já tiveram na vida deles. E a partir disso, que você começa a crescer e explorar todo o potencial dessa terra chamada América. Se você gostou desse vídeo, me segue aqui para mais dicas. Aqui a gente fala sobre marketing tanto para empresas brasileiras quanto para companhias americanas, canadenses, inglesas, especificamente para você, empresário brasileiro. E se você ficou interessado em contratar os nossos serviços de assessoria de marketing, na legenda desse vídeo você tem o meu contato. Entre em contato com a gente da Bridge, que vai ser um prazer te atender. Valeu, gente!